Ok, pessoal, vamos iniciar aqui então as correções, todas as correções, certo? Então, esse primeiro exercício aqui é do dia 5, ok? Vamos aqui então, que era falar ainda o que de determinante, mas aqui era exercícios de determinante de uma matriz maior do que 3 por 3. Lá na aula a gente falou sobre o menor complementar, certo? Sobre cofator, essas ideias lá. Então, quem assistiu a aula vai estar um pouco mais antenado para compreender essa correção. Quem não assistiu, ela vai estar à disposição de vocês aí para tentar tirar uma dúvida ou qualquer coisa desse nível aí. Lembrando-se que tem exercícios que são aplicáveis, como eu falei, até ali uma matriz 3 por 3 é onde cai com a maior frequência, e acima de uma matriz 3 por 3 não cai com tanta frequência, mas é necessário ter o conhecimento. Para falar que você nunca viu, ficaria ruim. Então foi uma aula assim com um nível um pouco mais elevado de dificuldade, mas tentando equilibrar vocês com todo mundo, certo? Então, para calcular o determinante, certo? Vamos ver aqui o passo a passo que eu fiz. Essa fórmula aqui, certo? É a fórmula do cofator. Tá? Certo? Essa que é a fórmula do cofator. É menos 1, I mais J, que é linha e coluna, esse D e J. O que é esse D e J? A gente chama de menor complementar. Certo? O que é menor complementar? Vamos nos exemplos que fica um pouco mais fácil para você calcular. Quando você está falando de cálculo de determinante, certo? Uma matriz maior do que 3 por 3, você vai pegar o quê? Você vai escolher uma coluna, como estava escrito no enunciado. A dica dada é escolher uma linha ou uma coluna que tenha maior quantidade de zeros. Então, aqui você poderia analisar se a primeira linha tem 2 zeros, mas aqui a segunda coluna tem 3 zeros. Então, aqui tem maior quantidade de zero. É o primeiro passo para você tentar começar a resolução de determinantes maiores do que 3 por 3. Então, eu vou resolver, já está até arriscado aí, pela segunda coluna. Então, se você vai pegar a segunda coluna, você vai multiplicar cada elemento, então aqui o 0, o menos 2, o 0 e o 0, certo? Pelo seu cofator. Eu coloquei assim dessa forma. Então, aqui você tem que calcular o A1, 2, o A2, 2, o A3, 2 e o A4, 2. Aqui. Mas como você está multiplicando por zero, isso aqui não vai ser necessário, isso aqui não vai ser necessário, e isso aqui também não vai ser necessário calcular. Por isso que a escolha por uma maior quantidade de zeros se torna o exercício mais fácil. Então, o determinante dessa matriz vai se resumir isso aqui, ao menos 2, que é esse elemento que está aqui, certo? Multiplicado pelo A22, que é o que? O cofator, certo? Dessa matriz. Como a gente calcula esse cofator? Primeiro, a gente pega o menor complementar. O que é esse menor complementar? O D22, que eu chamo aí de menor complementar do A22, o D22. O que é esse 2, 2 aqui, galera? Você vai eliminar linha, desculpa, certo? Você vai eliminar linha e coluna. Segunda linha e segunda coluna. Então, eliminei a segunda linha e eliminei a segunda coluna. Sobrou quem? 1, 2, 0, está aqui, 1, 2, 0. Depois 6 menos 1, 4. 6 menos 1, 4. Menos 5, 3 e 2. Então, você tem agora um determinante 3 por 3. Você usa o método de Sarrusca, por enquanto, que a gente está utilizando, copiando a primeira e a segunda coluna. Apliquei, fiz as multiplicações, não vou me adentrar em cálculos aqui com vocês, certo? Então, você tem que multiplicar diagonais e efetuar os cálculos. Calculando isso aqui, o determinante desse menor complementar, que a gente chama de menor complementar, que é essa matriz reduzida, então, o menor complementar é o determinante dessa matriz reduzida, valeu menos 78. O fator, aí você tem que jogar lá na fórmula do cofator, certo? Qual que é a fórmula do cofator? Está aqui.
A e J menos 1 I mais J vezes, certo? O determinante desse menor complementar, dessa matriz reduzida aqui. Lembrando isso aqui, sempre aqui, Fabinho, vai ser o quê? Menos 1. Isso aqui não muda. É menos 1, é fórmula. Certo? I mais J aqui, 2 mais 2. Então, se o expoente for par, vai ficar positivo. Porque menos 1 elevado a um expoente par fica positivo. Ficou 1. 1 vezes quem? O menos 78, que dá menos 78. Acabou? Não acabou. Tem que ir calcular o determinante. Como eu falei, agora você só vai pegar quem? Opa, desculpa novamente. Essa parte aqui. Que é o menos 2, certo? Vezes esse cofator. Que você calculou. Quanto que valeu o cofator? Menos 78. Valeu menos 78. Então, menos 2, que é o elemento, certo? Que está aqui. Vou apagar para vocês verem. Seria aqui o menos 2, certo? Sim? Menos 2 vezes o menos 78. Menos 2 vezes menos 78, menos com menos, mais 2 vezes 78, 156. Pronto, o determinante dessa primeira, da letra A, dá 176. E nas outras a gente vai fazer da mesma forma. Essa que ficou um pouquinho maior, aí vamos lá. A mesma ideia. O que eu fiz aqui? A única que tinha zero era aqui a quarta coluna. Por que eu peguei a coluna e não peguei a terceira linha, que também tem um zero? Por causa do valor dos elementos. Aqui tem 7, 4 e menos 5. Aqui tem 1, 3 e 2. Então, quando você tem só um zero, você poderia escolher tanto a linha quanto a coluna, escolha de menores valor. Certo? Se você escolheu a linha, tem que dar o mesmo resultado. Isso não importa. Não quero usar a de zero, quero usar uma completa. Quero pegar a última. Isso não importa, certo? Não é regra, não é obrigado a pegar a que tem zero. Quando você pega a que tem zero, você só vai eliminar os cálculos. Somente isso. Por que aqui? Igual aqui. Você vai multiplicar zero por A3, 4. Precisa calcular o A3, 4? Não precisa. Então, eliminei um cálculo. Somente para facilitar, certo? Reduzir os cálculos aqui. Então, o A14 aqui, você vai eliminar a primeira linha e a quarta coluna. Aí vai sobrar o 5, 2, 2, o 7, 4 e o menos 5, certo? E o 1, menos 1 e 11, porque foi eliminada a primeira linha e a quarta coluna. Sobrou esses elementos. Não mostrei aqui o cálculo, porque senão ficaria gigantesco. Como eu falei na letra A, não vou me adentrar em cálculos. Copia a primeira e a segunda coluna e calcula o determinante. Esse determinante deu 9. Deu 9. Então, você vai pegar o quê? Calcular primeiro o cofator. O cofator é menos 1, 1 mais 4, que vai dar 5, certo? Vezes o determinante, que a gente chama aqui, esse determinante, a gente chama de menor complementar, vezes o menor complementar. Então, o expoente ímpar daria menos 1. Menos 1 vezes 9 dá menos 9. Esse aqui é o A14. Seria o cofator do elemento A14. Depois, calculei o cofator do elemento A24. A mesma ideia, eliminando a segunda linha, eliminei a segunda linha nesse caso, e a quarta coluna, fica a linha A. 3, 1 menos 2, 7, 4 menos 5, 1 menos 1 e 11. É isso aí. Calculei, copiando a primeira e a segunda coluna. Deu quanto? 57. Calculando o cofator. Menos 1, sempre é menos 1. Aí, I mais J, 2 mais 4. Se é par, ficaria 1. 1 vezes 57 é o próprio 57. E também agora, o 3, 4, Fabinho, não precisa, porque vai multiplicar por zero. Não vou fazer esse cálculo. Certo? Então, o 4, 4 elimina a quarta linha e a quarta coluna. Vamos ficar com essa determinante aqui, que no caso deu menos 27. Expoente par, então vai ser 1, vai ficar o menos 27. Aí que você tem que ficar atento aqui, pessoal. Então, olha só. Então, vai ser o 1, está aqui, ó.
1 vezes A1, 4. Depois o 3 vezes A2, 4. E depois o 2 vezes o A4, 4. Que são os elementos aqui que apareceram, certo? Na quarta coluna. Você deve estar com ele escrito no seu caderno. Quem fez, é claro, e quem está acompanhando a correção. Perfeito, veio os cálculos. Aqui seria 1 vezes menos 9, menos 9. 3 vezes 57, 171. E 2 vezes menos 27, menos 54. Determinante daria 108. Certo? Pessoal, já deixei resolvido aqui para tentar errar, porque tem que corrigir nas 3 aulas. Vai ficar um pouquinho extenso mesmo assim, certo? Os cálculos aqui para vocês. Letra C. Muito zero, né? Você poderia escolher. Eu nem sei, eu sou mania de pegar a coluna. Eu poderia ter pegado uma linha aqui. Mas eu peguei pela. No caso aqui, a terceira coluna. Certo? Então aqui vai ficar o 1 vezes o A1, 3, que é. E os demais não vou precisar calcular, que é tudo o quê? Zero. Então, como eu falei assim, geralmente em prova externa não cai com uma letra B. Cai com 2, 3 zeros para tentar facilitar o cálculo para vocês. Certo? O A1, 3, você tem que então eliminar a primeira linha. Elimina a primeira linha. Elimina a terceira coluna. Sobra quem lá? 0, 1, 0. 1, 0, 0. Menos 1, 2, 1. Aqui, como eu falei, nos demais eram um pouco maiores, então não calculei, mas aqui dá para calcular. Aqui deu 0, nas multiplicações, e aqui vai dar 1. Vai ficar 0, menos 1. 0 menos 1 deu menos 1. Está ali. Expoente par, jogando a fórmula do cofator. I mais J. 1 mais 3, esse 4 que está aqui. Ficaria 1 vezes o menos 1. Que daria o próprio menos 1. Depois o elemento. Quem que é o elemento que tem lá? O único elemento que tem aqui é o 1. Então ficou 1 vezes menos 1. Que dá menos 1. Beleza? A maior parte era essa aí. Vamos lá, continuar. Beber água toda hora, pessoal. Já deixei a aguinha aqui porque vou falar muito com vocês. Esse aqui é mais tranquilo, pedi só o cofator. E o cofator do elemento A22, da segunda linha, segunda coluna. Ele quer desse aqui, do 1. Então, você tem que fazer o quê? Eliminar a segunda linha e a segunda coluna. Vai sobrar lá o 1, 3 e 1, 0. Lembrando-se da fórmula do cofator, seria lá o AJ, certo? Seria o 22 que nós estamos calculando, menos 1, sempre menos 1, isso não vai trocar, e soma. I mais J, 2 mais 2, que dá 4. Se vai dar 4, expoente par, certo? Se é expoente par, a base vai ficar positiva. Calculei o determinante, multiplicando. 1 vezes 0. Opa, deu ruim aqui, pessoal. Tá vendo? Vamos fazer novamente. 1 vezes 0. 0. 0 vezes menos 3, menos 3. Certo? Então aqui vai ficar 1 vezes menos 3. Daria menos 3. Beleza? Ok? Acabou a aula do dia. A aula que eu falei do dia 5, não é isso? Agora, essa aula do dia 12. Beleza? Dia 12 aqui, galera. Que é sobre sistemas. Então, primeiro aqui, ideia de resolução de sisteminha. O que era a solução, sistema linear, equação linear, é tranquilo. Essa aula foi até fácil. Como você vai resolver o sistema aqui, pessoal, não importa. Certo? Eu estou usando o método da caixinha porque ele é aplicado ao conteúdo que nós estamos estudando. Somente isso. Certo? O que eu fiz aqui? Para achar, então, a primeira letra é x, multipliquei cruzado. Pego esse 3 vezes esse 3. 3 vezes 3, 9. Foi esse 9 aqui de baixo. Depois, o 3 estava aqui vezes 9. 3 vezes 9, 27. Foi o 27 que eu coloquei aqui.
certo? Deixa eu ver se eu ponho só setinha. 3 vezes 3, depois 3 vezes 9. Depois vou começar do 13. Certo? Não vai dar pra fazer não. Certo? 13 vezes 1, 13. Depois 1 vezes 2, 2. Subtrai, porque aqui, ó, na caixinha que estava aqui, esse menos aqui, ó, certo? Que a gente fala que é gavetinha, está aqui fixo. 27 menos 13, 14. 9 menos 2, 7. 14 dividido por 2. 14 dividido por 7, 2. Certo? Então, o primeiro valor, a primeira letra que nós tínhamos lá era o x. Então, calculei o valor de x. Substitui em qualquer uma dessas. Substitui na primeira. No lugar do x eu coloquei 2. 3 vezes 2, 6. Mais y é igual a 9. Está positivo, vai para lá negativo. 9 menos 6, 3. Y igual a 3. A segunda, só para verificar se é solução ou não. Certo? Quando você tem uma ordem, como eu falei aqui, o primeiro valor de x, o segundo de y, o terceiro de z. Substituir todos na mesma equação. 5x mais 7y mais 8z igual a 3. Então, ficou aqui na primeira. Letra A, 5 vezes 2 no lugar de x eu coloquei o 2, no lugar do y eu coloquei o 3 e no lugar do z eu coloquei o 5. Efetuei os cálculos. 5 vezes 2, 10. 7 vezes 3, 21. E 8 vezes 5, 40. Então, 10 menos 21 mais 40 não vai dar 3. Nem precisava colocar aqui que está 29. Você sabe aqui de cara que não ia dar 3, mas efetuei aqui, deu 29 igual a 3. Então, isso aqui não é solução. Esse aqui é a mesma ideia. A equação lá em cima está 5x mais 7y mais 8z. No lugar do x eu coloquei 5, no lugar do y 2 e no lugar do z menos 1. 5 vezes 5, 25. 7 vezes 2, 14. 8 vezes menos 1, menos 8. Aqui realmente vai dar, certo? 25 menos 14, 11. 11 menos 8, 3. A solução ficou verdadeira. Então, é solução. Esse, olha, ainda coloquei lá, né? Esse seria o terno ordenado, tá, pessoal? Terno. Nada aqui. E, mesma coisa, x0, y2, z1. 5 vezes 0, 0. Não precisa aparecer, certo? Menos 7 vezes 2, menos 14 mais 8. Não vai dar, não é solução. Bem simples. É só isso que era para fazer nesse exercício número 2. No 3. Mesma ideia. Se o terno ordenado é a solução da equação, então ele afirmou que é a solução. Se ele está afirmando que é a solução, não estou fazendo teste de se é a solução, eu tenho certeza que vai dar aquele resultado que está ali, certo? Eu vou substituir e usar a igualdade, que eu sei que é verdadeira. Ele quer calcular o valor do P. Então tem 2 no lugar de x, 5 no lugar de y e P no lugar do z. Vai ficar 6 vezes 2 mais menos 7 vezes 5 mais 2 vezes o P. É igual a 5. Então, essa igualdade igual a 5 é verdadeira. Eu não preciso testar isso. 6 vezes 2, 12. 35. 2 vezes P, P. É igual a 5. 12 menos 35 menos 23. Certo? Mais 2P é igual a 5. Está negativo, foi para lá, positivo. Então, 5 mais 23, 28. Está multiplicando, vem para cá dividindo. P vai ser igual a 14. E pronto, final. Quem quiser tirar a prova real, teria que colocar o 14 aqui. Certo? Eu ficaria 6 vezes 2. Certo? Menos 7. Opa. 7 vezes 5. Mais 2 vezes 14. Então, 12 menos 35 mais 28. Olha só aqui. 12 mais 28 daria 40. Menos 35 daria 5. Então, tá certo, falou que a igualdade era 5. Aí não é necessário fazer essa prova real não, tá, pessoal? Beleza? Acabou a aula também.
certo? Agora vai para a aula do dia 19, certo? A aula do dia 19. Aqui já estava no sisteminha um pouco maior, sisteminha 3x3. Pessoal, para calcular sisteminha 3x3, como eu falei na aula, tem a regra de Cramer e tem outras ideias. As outras ideias, quando for possível, eu falo com vocês aí, certo? Mas a mais utilizada para a gente conseguir até conceituar é a regra de Cramer, certo? O que você tem que fazer? Você tem que associar a matriz a esse sistema. Então, o que eu fiz aqui? Você vai pegar primeiro e faz a separação, como eu falei lá na aula, como estava explicando. Você separa aqui da igualdade. Então, você vai pegar a matriz dos coeficientes daqui, antes da igualdade. Então, que ficaria 1, menos 2, menos 2. 1, menos 1, 1. 2, 1 e 3. Certo? Calcula. Substitui bonitinho, faz o cálculo como está aqui. Certo? Isso aqui deu quanto? Menos 8. Então, vou ficar detalhando esse cálculo, que é a multiplicação, certo? Jogo de sinal, esses 10 aqui não. Deu menos 8. Esse aqui é o determinante. Para resolver isso agora, você tem que calcular depois o dx, dy e dz. Como você faz isso? O dx, olha só o que eu fiz aqui. Você vai pegar o quê? Elimina a primeira linha, porque quando você associa essa primeira coluna, desculpa, falei linha, é de x, essa aqui é de y, essa aqui é de z. Cada coluna representa uma letra aqui do sistema, certo? A primeira, nesse caso, nós estamos trabalhando com x, y e z, então a primeira é de x, a segunda é de y e a terceira é de z. Esse primeiro determinante, a gente chama o determinante associado à matriz, que seria da matriz incompleta, certo? Que é o D. Certo? Mas essa nomenclatura não importa, não. Você calcula esse primeiro determinante, depois o dx, você vai trocar. No lugar da coluna de x, você vai colocar a coluna dos resultados, que é o menos 1, menos 2 e 1. Menos 1, menos 2 e 1, no lugar da primeira coluna de x. As demais eu copiei normalmente. Copie depois a primeira, a segunda coluna, faz as multiplicações necessárias, como estão aqui, certo? Você dá um pause aí, você confere a multiplicação, como foi feita e tudo mais. Aí, no caso aqui, ó, menos com menos daria mais 3, por isso aqui, ó, menos só tem um, menos 2, menos com menos, mais 4. Jogo de sinal, certo? 3 menos 2 dá 1, 1 mais 4 dá 5. São todos cálculos tranquilos. Multiplicação, soma, joguinho de sinal que você deve saber, você deveria saber para efetuar aqui. Esse determinante aqui vai dar 8, que é o dx. A mesma coisa eu fiz para o dy e para o dz. Então, aqui no dy, certo? Copiei a coluna do x. Na coluna do y, eu coloquei a coluna dos resultados e copiei normalmente a coluna do z. Multiplica 1 vezes menos 2, menos 2 vezes 3, menos 6. Menos 1 vezes 1, menos 1 vezes 2, menos 2. Menos 2 vezes 1, menos 2 vezes 1, menos 2. Está aqui. Aqui é sempre menos, tá, pessoal? Falando a menos. Aqui você vai multiplicando para cima agora. Ó. Menos com menos vai dar mais. Sempre eu faço o primeiro jogo de sinal. Aí depois eu faço 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Não tem nenhum sinal, então vai dar positivo. 1. Não tem um sinal de negativo, só tem um sinal. Então, mais, com menos, menos. 3 vezes 1, 3 vezes 1, menos 3. Certo? 8 mais 1, 9, menos 3, 6. Menos 10, menos 6, menos 16. E no DZ é a mesma ideia. Copia aqui a coluna do X, a coluna do Y, e na coluna do Z, certo? Você vai trocar pela coluna dos resultados. Trocando pela coluna dos resultados, calculando o determinante de 3 por 3, usando sarros, que é copiando a primeira e a segunda coluna, fazendo as multiplicações, partindo da diagonal principal. Foi feito aqui, bem tranquilamente, e o resultado desse determinante deu 8. Mas como a gente utiliza a regra de Cramer? A regra de Cramer fala o seguinte para a gente. Para calcular as incógnitas, as letras, x, y e z, você tem que pegar esses determinantes que você calculou, dx,
dy e dz e dividir pelo determinante da matriz incompleta, que deu, no caso, menos 8. Efetuando esses cálculos, certo? Menos 8 dividido por menos 8. O x valeu 1. Certo? O dy valeu quanto? Menos 16. Está aqui. Certo? O d valeu quanto? Menos 8. Menos com menos, mais. Então, o y valeu 2. Certo? O y valeu 2. Aqui é a mesma coisa. dz valeu 8. 8 dividido por menos 8 dá menos 1. E o z valeu menos 1. Então, a solução seria... Está acabando, dá tempo, tranquilo. 1. 2 e menos 1. Vamos lá, tem mais 2 exercícios. 3, na verdade. Pessoal, nesse aqui, pediu para utilizar na regra de Cramer para achar o valor de y. Olha só, você não vai calcular aqui, ó, tem x, y, z. Você vai gastar tempo fazendo tudo? Não, ele quer somente o valor de quem? De y. Então, calculei o que da matriz incompleta, que seria antes da igualdade, pegando 2, 3, 3, 3, 2, 5, 5, 4, 2, está aqui. Calculei o determinante fazendo as multiplicações aqui. São valores um pouco maiores, então tem que tomar cuidadinho. Quando você for fazer, pode usar até um calculador se for necessário. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. 3 vezes 5, 15 vezes 5, 75. 3 vezes 3, 9 vezes 4, 36. E daí sucessivamente. Efetuando os cálculos, daria 119 menos 88. E deu aqui, no caso, 31. Esse é o que? O D. Aí você teria que calcular dx, dy. Não vou calcular isso tudo, porque eu só quero o valor de y. Então, vou calcular só quem? dy. Então, dy você vai eliminar essa coluna do y e trocar pela coluna dos resultados. 18, 23 e 27. 18, 23 e 27. Efetuei os cálculos também, são valores um pouco maiores, certo? Tem que efetuar o cálculo devagarzinho, fazendo os cálculos no papelzinho aí. E ficou aqui 785 menos 723, que dá 62. Então, aqui seria o dy, não é isso? Sobre o d. dy valeu 62 e o d 31. 62 dividido por 31, 2. Então, o valor do y é igual a 2. 3. Aqui, usei a ideia de sistema. Normalmente, um clube promoveu um show de música popular brasileira, ao qual compareceram 200 pessoas, entre sócios e não sócios. Então, sócios eu chamei de x e não sócios eu chamei de y. Certo? Então, se foi 200 pessoas, entre sócios e não sócios, certo? Sócios e não sócios, x mais y dá 200. Aí, continua falando. No total, o valor arrecadado foi de 1.400 e todas as pessoas pagaram ingressos, sendo que o valor pago no ingresso foi de R$10 e cada sócio pagou metade. Então, não sócio pagou 10 e sócio pagou 5. Então, sócio chamei de x. Então, 5 vezes x, que é R$5, vezes a quantidade de sócios, mais não sócios, R$10, vezes o y, o total arrecadado foi de 1.400. Usei a caixinha novamente, pessoal. Aqui seria 1 vezes 10, seria esse primeiro 10 que apareceu aqui. 10 vezes 200, do 2.000 que está aqui. Aí volta aqui. 1.400 vezes 1, 1.400. E 1 vezes 5, 5. 2.000 menos 1.400, 600. 10 menos 5, 5. Aí então ficou 600 dividido por 5, deu 120. Então deu 120 sócios, porque é o valor de x, o primeiro valor x. Se eu tenho 120 sócios e o total foi 200, então deu, falta 80 para não sócios. Sócios 120, não sócios 80. Legal isso aqui também. Perguntado sobre a ideia de seu filho Júnior, José respondeu o seguinte: minha idade, quando somada à idade de Júnior, é igual a 47. E quando somada à idade de Maria, é igual a 78. A idade de Maria e Júnior somos juntos 39. Qual a idade de Júnior? Eu chamei aqui de José X, Júnior Y, Maria Z. Então, novamente, aqui nesse caso, ele quer calcular o Y.
Pessoal, tem várias ideias, várias ideias. Eu tinha feito algumas aqui, até por Kramer, mas depois, como eu falo, eu efetuo. O que eu achei mais tranquilo das 3 que eu consegui resolver foi o seguinte: eu quero achar o y, certo? Então, eu vou escrever tudo em função do y. Então, aqui eu tenho que o x mais y é igual a 47. Eu consigo escrever o x em função do y? Sim. O y está positivo, vem para cá, negativo. Ficou 47 menos y. Aqui eu não tenho y, deixei quieto. Depois, eu consigo escrever aqui o z em função do y? Sim. A mesma ideia, está positivo, foi para lá, negativo. Então, o z ficou 39 menos y, porque eu quero achar o y, escrevi tudo em função dele. E tenho essa equação, x mais z é igual a 78. O x valia o quê? 47, quando eu isolei, né? 47 menos y, esse aqui era o valor do x. 39 menos y é o valor do z. Aí eu juntei 47 mais 39, deu 86, menos y menos y menos 2y. Está negativo, vai para lá. Desculpa, está positivo, vai para lá, negativo. Então vai ficar aqui menos 2y menos 8. Está multiplicando, passa para lá. Dividindo, menos 8 dividido por menos 2, 4 positivo. Só quero achar a idade do Júnior. Então a idade do Júnior, letra C, 4 anos. Era isso que nós tínhamos para correção. Valeu! Foi um pouquinho mais rápido, pessoal, mas para o vídeo não ficar muito maçante, muito cansativo, tá certo? Até a próxima aula, abraço para vocês, fiquem na paz.